Olá, pessoal. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre a utilização do Gmod. Nesse primeiro vídeo, nós vamos aprender como que instala o programa e uma primeira ambientação de como que é a plataforma. Outros vídeos virão para tratar de assuntos mais específicos, análises e possibilidades que estão ali disponíveis nesse programa. Eu vou abrir aqui o primeiro slide que eu vou apresentar para vocês e depois a gente vai direto para o programa. Vou compartilhar minha tela. Prontinho. Minha tela está sendo compartilhada e eu vou abrir aqui o slide onde eu deixei algumas instruções sobre como instalar o programa. Esse slide vai ficar disponível na descrição desse vídeo. Para instalar o programa, ele é muito simples, basta que vocês acessem o site gmov.org e vocês terão acesso à página com o botão de download. Existem duas possibilidades aqui no Gmov, uma delas é o desktop, que é o programa que você faz o download para o seu próprio computador, mas também tem a opção Gmov Cloud. O Gmov Cloud, ele é uma possibilidade interessante para quem não consegue baixar o programa para o computador, por conta do tamanho, ou por alguma restrição que o computador que você esteja utilizando talvez tenha. Entretanto, ele é um pouquinho mais chato no sentido de travar, né? O Gmov Cloud, ele tem um tempo muito curto para possibilitar ao usuário um tempo inativo. Então, se você fica inativo por muito tempo, o Jamov Cloud ele vai travar a tua análise e você vai ter que começar tudo de novo, né? Ou você utiliza o Jamov Cloud sem ficar inativo até o final das tuas análises, ou é interessante que você faça o download do Jamov Desktop, que não vai ter esse problema. Então, o Jamov Desktop, basta você clicar nesse botão, ele vai abrir para você as versões que você pode fazer o download. Então, você pode fazer o download da versão para Windows, ou você pode escolher essas outras versões de acordo com o sistema operacional que você utiliza. A primeira versão que está ali em cima, com o botão mais destacado, é para o Windows, a versão 2.3.18, é a versão mais recente para a data de hoje, mas tem também aqui outras versões, né, caso você decida utilizar uma outra versão por alguma razão. O sistema do iOS, né, também tem várias versões. Se você estiver utilizando esse sistema, basta você selecionar uma das opções, talvez a opção mais recente também, para que você possa utilizar no seu computador. O sistema Linux e Chrome também tem suas versões aqui contempladas com o Jamov, né, com o programa do Jamov. Então, basta você selecionar o seu sistema operacional e fazer o download. É possível que o teu computador ele apresente uma proteção quando você estiver instalando o Jamov. Isso ocorre por ser um programa de código aberto. Então, se o teu computador ele tiver um sistema um pouquinho mais criterioso, ele vai acusar como sendo um programa com potencial risco. Mas o Jamov é um programa bastante seguro, é utilizado por vários pesquisadores, foi desenvolvido por pesquisadores da Austrália e de Amsterdã, e ele vem sendo utilizado em larga escala por muitas pessoas, principalmente por conta dessa característica gratuita do programa, um programa que também é bastante potente, porque ele utiliza, né, do R como uma segunda plataforma para executar suas análises, é como se fosse o Jamov é como se fosse uma roupa ali, né, que possibilita com que análises sejam executadas por meio do R. Então ele tem um potencial muito grande, né, para suas análises e uma simplicidade muito boa para quem está se aventurando nesse mundo das análises de dados e não tem ainda uma experiência na parte de digitação de códigos. Então aqui ocorre de maneira mais predominante a seleção de botões, né, para que você possa selecionar as suas análises. Então, se acaso isso ocorra, você vai clicar em mais informações e depois você vai executar a si mesmo. Com isso, você vai conseguir iniciar o processo de instalação. Esse processo ele é bastante curto, você não tem muito o que escolher em termos de configurações, basta clicar em Install e ele vai começar a instalar. Depois você clica em Finish, para que ele finalize a tua instalação. O programa provavelmente vai vir no idioma do local que você fez o download, mas é possível também fazer a modificação da língua dentro do próprio sistema aqui do programa. Eu vou finalizar aqui esse slide para que eu possa abrir o programa Jamov e fazer uma breve ambientação para que vocês conheçam um pouco desse programa.
Então, fechando aqui os slides, eu vou abrir o programa Jamove. Então, eu vou abri-lo no meu computador para que a gente possa ver, né? Ele abriu aqui na segunda tela, deixa eu colocar na tela principal. Esse aqui é o Jamove. Aqui vocês podem ter uma visualização quase que completa, né, dos espaços do Jamove. Aqui a gente tem do lado direito o espaço onde ficam os dados. Esse espaço ele é muito comum, parecido com a planilha do Excel. Então, quem já tem experiência com Excel não vai ter dificuldade na utilização desse sistema, né? Quando a gente importa os dados aqui para o Jamove, os dados eles aparecem nesse lado da tela, aqui do lado esquerdo da tela. No lado direito da tela é onde os resultados eles surgem, né? Onde fica a saída de resultados. Aqui ficam todos os resultados das análises que você solicitar através do Jamove. Então, à medida que você for analisando, ele vai aparecendo de maneira simultânea. Assim que você seleciona a variável que você precisa analisar e a análise que você precisa fazer, ele automaticamente já surge aqui ao lado. O Jamove tem um sistema bastante interessante que ele vai atualizando a tabela à medida que você faz as modificações das variáveis que você quer estudar. Então, ele vai mostrando em tempo real como que vai ficando nesses resultados, e isso possibilita que você tenha ali uma maior facilidade na interpretação dos seus resultados e também na condução de várias análises quando você precisar delas, né, para você ir observando as mudanças que vão ocorrer. Isso tudo vai depender de qual que é a análise que você escolhe. De todo modo, aqui do lado esquerdo tem, como eu falei, a parte da planilha, do lado direito tem a saída de resultados, aqui em cima tem as opções do sistema, né, do programa. Em cima, a primeira parte tem algumas abas. Nessas abas dá para você ver que tem algumas opções, né, para clicar. A primeira opção de variáveis, para você conseguir enxergar todas as suas variáveis dentro desse lado direito. Então, o lado direito aqui do Jamove, ele vai mudando às vezes entre a planilha de dados e o espaço em que você vai fazer algum tipo de modificação ou solicitar algum tipo de análise. Aqui do lado direito sempre fica a parte de saída dos resultados, mas você também pode mudar um pouquinho, né, de acordo com o que você quiser de design aqui do programa, o que você quiser, né, que apareça naquele momento, dá para você ir mudando aqui quando você clica nessa opção, né, central aqui da tela. Dá para você aumentar ou diminuir uma seção, e quando você está com uma análise selecionada, vamos supor que eu esteja fazendo análise simples, eu ainda vou chegar nesse ponto mais na frente, mas vamos supor que você esteja com uma análise descritiva. Ele chega a aparecer uma terceira, né, parte aqui para você selecionar essas análises. E dá para você também mover, né, isso de um lado para o outro, selecionando às vezes os dados aqui do lado direito, a análise que você quer utilizar, e você consegue ver tanto os dados como a parte que você quer selecionar variáveis, como aqui do outro lado a parte de resultados, tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor essa parte mais adiante. Então, inicialmente a gente tem a parte de variáveis, aqui vão aparecer todos os itens que você tem na tua planilha, todas as descrições. Nesse momento não tem nenhum dado ainda, ele está com essas três opções que vêm por default, esse A, B e C. Isso aqui representaria, se você tivesse com uma planilha de dados, as colunas do Excel, né? Cada coluna seria o equivalente aí, nesse caso, a uma pergunta que você tivesse feito ao seu participante. Então, vindo aqui para dados, ó, coluna A, coluna B, coluna C. Para quem não tem tanta experiência com o Excel, na configuração que a gente vai utilizar de maneira mais predominante aqui nesses vídeos, nós vamos ter sempre uma pergunta na coluna e as linhas vão ser sempre participantes. Essa daqui é a forma mais usual, né, para dados aí simples para análise de correlação ou comparação de média. Existem outras formas de representação aqui dos dados que podem ter representações diferentes, caso você tenha dados longitudinais, né, nós vamos tendo também o tempo como uma possibilidade dentro das colunas, mas nesse caso aqui a gente vai ter sempre nas colunas as perguntas do indivíduo e nas linhas vão sendo os participantes, tá? Então, variáveis, a gente vê todas as variáveis, nos dados a gente consegue ver os dados, análises são os grupos de análise que a gente vai utilizar. Nos primeiros vídeos que vão ser feitos aqui para a utilização do Jamove, nós vamos focar bastante em exploração, para que a gente possa ver as estatísticas descritivas
dos nossos dados, que é bastante importante quando a gente está descrevendo o perfil, né, da nossa amostra. Qual que é a média de idade, qual a frequência de gênero, de escolaridade, são algumas das perguntas que a gente pode estar interessado, e aqui, pelas estatísticas descritivas, conseguimos observar essas informações. Teste T é quando a gente está interessado em comparação de médias, quando existem apenas dois grupos sendo comparados. Nos próximos vídeos, a gente vai focar um pouquinho sobre essas análises. A nova é quando a gente tem comparações de médias com mais de dois grupos. Nós também vamos nos aprofundar um pouco sobre essa análise em um vídeo específico. Correlação e regressão, né, são as análises em que nós observamos quão associados dois fenômenos estão. E a gente tem também aqui a tabela de fator, que é quando nós buscamos entender a estrutura fatorial de uma determinada medida, né? Quando a gente pode conduzir aí algumas análises de redução de fatores para observar tanto a qualidade como a estrutura, né, de uma determinada medida. Eu vou me aprofundar mais na frente sobre cada uma dessas análises, então nesse momento eu não vou dar muitos detalhes, esse aqui é mais uma ambientação do programa. Tem também a parte de editar, essa parte de edição ela funciona muito bem quando a gente quer deixar alguma instrução na nossa saída de resultados, a gente pode clicar em determinada parte da saída e se quisermos digitar alguma coisa para nos lembrarmos depois, é possível fazer isso, né? Por exemplo, essa análise foi conduzida para o trabalho de estudos e investigação em psicologia. Então, se eu quero deixar alguns detalhes, eu posso fazer isso através de uma digitação de texto e eu posso fazer algumas edições aqui na parte de editar sobre se eu quero colocar alguma parte em negrito, alguma parte em itálico, como que eu quero que fique a estrutura desse texto. Então, em editar dá para fazer isso, né, dentro dessa própria plataforma. Aqui, do lado direito, como vocês podem ver, tem algumas análises. As análises elas não estão conduzidas, não foi feita a análise propriamente dita, porque eu não selecionei variáveis para elas. Mas ela fica aqui porque eu cliquei na parte de explorar, né, e descrição dos dados. Então, sempre que ficar aqui do lado direito, você pode clicar em cima da tabela para você voltar para onde você estava no momento de selecionar ali as variáveis de interesse. Então, se eu clico aqui, ó, nessa tabela, que é uma tabela que ficou salva nesse espaço, automaticamente volta aqui a parte de seleção de variáveis, como se eu tivesse clicado aqui em análise e depois exploração e depois estatística descritiva. Então ele é bem dinâmico, né? O programa ele possibilita com que você navegue de maneira bem fácil para as opções desejadas. E uma última parte, que é essa eu vou explorar um pouco mais no próximo vídeo, que é o vídeo que eu vou trabalhar com o primeiro banco de dados, fazendo a edição desse banco de dados, né, organizando, tabulando esse banco de dados para posterior utilização com as análises, que é a parte em que nós podemos ali fazer transformações de variáveis ou adicionar novas variáveis, seja ela computando, né, alguns dados ou transformando alguns dados. Nós sabemos que, por exemplo, em psicologia, nós utilizamos bastante escala de medida que representa um determinado fator. Por exemplo, estou trabalhando com uma escala que mensura ansiedade, depressão e estresse. Essa escala ela vai conter vários itens que mensura cada um desses fenômenos. Então, quando a gente mensura a ansiedade, essa mensuração ela não ocorre a partir de um único sintoma ou de uma única pergunta. É uma seleção de sintomas e perguntas que representam, né, essa dimensão, esse fator de ansiedade, e o conjunto desses itens vão me dar um indicativo de qual que é a média de ansiedade daquele indivíduo. Então, quando os dados vêm para a gente, né, brutos, eles veem cada um dos sintomas ou cada uma das perguntas, dependendo do tipo de medida que você está utilizando. Aqui no Jamov nós podemos fazer a combinação desses valores para que possamos posteriormente utilizar em uma outra configuração ou análise. Por exemplo, eu posso usar a medida de ansiedade, a média de ansiedade dos indivíduos para correlacionar isso com uma outra medida, como por exemplo depressão. Será que existe uma relação entre ansiedade e depressão? Quando a gente faz uma correlação, isso nos traz uma resposta do nível da correlação e da significância estatística para
para essa configuração, para essa análise. Então, nós vamos ter essa possibilidade aqui dentro do nosso programa, depois, né, depois de conduzirmos com as transformações dos dados, para que a gente possa fazer essa correlação entre essas dimensões. Se não fizéssemos isso, trabalharíamos com todos os itens, correlacionando eles com todos os outros itens. Então, se você vai correlacionar uma medida de ansiedade de 7 itens com a de depressão de 7 itens também, a gente tem um bocado, né, tem um monte de correlação utilizando vários itens, mas isso pode ser simplificado quando a gente conhece que aqueles itens representam a mesma dimensão. Então, para isso, a gente precisa fazer essas adições, e isso vai acontecer através dessa seção aqui. Se você der 2 cliques em cada coluna, ele vai apresentar para você um pouquinho mais de detalhes sobre aquela medida. Nesse caso aqui, nós temos 3 itens que não tem nenhum dado nas colunas respectivas aqui. Então, não vai ter muita informação para a gente aqui na parte das variáveis. Entretanto, quando tivermos os dados reais, vamos ter outras possibilidades aqui de adição, e eu vou trazer um pouquinho mais de detalhes sobre isso quando esse momento, né, quando estivermos nesse momento, tá bom? Então, por enquanto, esse é um primeiro vídeo de ambientação, apenas para que saibam das possibilidades dentro do Jamov, tanto de adição de dados, como onde que fica essas análises, onde é que ficam esses resultados, quais análises eu posso selecionar. Uma última coisa para a gente finalizar essa parte de ambientação é que aqui no canto direito, a gente tem uma parte onde tem um sinal de mais, né, que tem um nome módulos logo abaixo. Aqui é onde a gente pode escolher outras análises que não estejam dentro do Jamov nesse momento. O Jamov ele vem com uma série de análises pré-instaladas para que a gente possa utilizá-las. A maioria das pessoas vão ficar nessas análises mesmo. Entretanto, quando você complexifica um pouco mais e precisa de recursos um pouco mais específicos ou complexos para o tipo de análise que você vai utilizar, o Jamov ele vem desenvolvendo pacotes estatísticos para essas análises e deixa disponível aqui caso o usuário queira instalar no seu Jamov. Então, dá para você instalar novos módulos dependendo das análises. Então, se você vem aqui para a biblioteca Jamov, a primeira opção, você vai ver uma grande quantidade de pacotes estatísticos que você pode instalar no teu Jamov. Eu vou pegar aqui um exemplo, ó. Tem aqui o GPower. Esse aqui é um dos exemplos que já está instalado no meu computador, mas eu tirei, eu deixei ele sem ficar visível para não confundir os usuários que estão instalando o programa nesse momento, né, para não ver que no meu teria alguma coisa que no seu não teria. Então, aqui dá para a gente observar os pacotes que estão instalados, e eu posso pegar o GPower, que eu instalei lá da biblioteca, e posso colocar para mostrar no meu Jamov. Vocês podem ver aqui em cima que não tem uma opção GPower, né? JPower, na verdade. GPower é o nome de um outro programa que observa o poder das análises também. Aqui nesse caso é JPower. E eu estava falando de GPower, me confundi. Então, o JPower, ele já está instalado no meu programa, e eu posso clicar para mostrar. E ele vai aparecer aqui em cima a opção com um novo programa. Então, vocês podem ver que aqui tem uma nova análise disponível, porque eu disponibilizei a partir da instalação. Então, existem várias outras análises que podem ser instaladas no programa, no teu programa Jamov, e à medida que você instala, elas vão aparecendo aqui em cima. Você vai fazer isso sempre que você precisar, mas caso não precise, você pode tirar para ficar com um visual um pouco mais limpo no teu programa, tá? Além disso, dos programas que a gente pode instalar aqui na biblioteca Jamov, aqui em cima tem algumas opções. Tem essa primeira opção aqui, que é uma opção para desenvolvedor, e tem uma opção com 3 pontinhos aqui, que dá para a gente mexer em algumas configurações do Jamov. Caso a gente queira que as casas decimais elas fiquem de uma maneira diferente no programa, dá para fazer essa edição aqui. Se você precisa só de 2 casas decimais, você deixa 2 casas. Se você precisa de mais de 2, você põe mais de 2 nas configurações que estão sendo colocadas aqui. Dá para você também editar o formato do valor do P, né, da significância, dependendo das casas decimais que você queira utilizar, dá para fazer essa edição por aqui. Tem também alguns temas que você pode modificar sobre a paleta de cores, sobre o design, né, da forma que os dados estão sendo colocados. Caso você queira
modificar algumas dessas coisas, é possível fazê-lo através dessas configurações que estão aqui. Também é possível modificar o zoom, dá para você deixar a tela um pouco menor ou um pouco maior, dependendo de quão grande seja a sua tela, ou quão difícil esteja sendo visualizar os números no teu computador. Às vezes, deixar um pouquinho menor o zoom é interessante para você ver mais dados da tua tabela, mas obviamente que é importante que você esteja conseguindo ver os números para que você possa manusear. Tá? Então, aqui o zoom também é uma possibilidade nessa ambientação inicial que a gente está fazendo no programa. Então, eu vou ficar por aqui nesse vídeo. No próximo vídeo, eu já vou trazer um banco de dados para a gente começar a tabular, a organizar, a criar médias, a ver como a gente transforma essas variáveis. Então, no próximo vídeo, a gente se dedica um pouco mais a essa parte. Para finalizar, novamente, né, faltou falar sobre esse primeiro botão aqui, que é o botão de salvar ou de importar dados. Então, se a gente já tem alguns dados do Excel para importar para cá, a gente vai clicar sempre em abrir os dados para que possamos abrir esse arquivo. E guardar como é a opção que a gente utiliza para salvar o trabalho que a gente tenha feito no nosso programa. O Jamov é bem interessante, que ele possibilita que a gente salve todo o trabalho que a gente fez, tanto de adição de dados como de resultados. E quando a gente salva no formato do Jamov, uma outra pessoa que abra esse arquivo, ela consegue acessar tudo que você fez em termos de ajuste de dados, como de análises. Se você passa isso para o teu supervisor, por exemplo, se você estiver trabalhando com alguém ou algum colaborador, ele terá acesso a tudo isso, né, apenas abrindo o arquivo que foi salvo. Tá? Então, acho que a ambientação ela fica por aqui e a gente volta no próximo vídeo, agora real oficial. Vamos acabar essa primeira aula. Então, até o próximo vídeo.